Nesta edição vamos falar com o Sebastião Baganga, que é diretor do Departamento do Meio Circulante do Banco Nacional de Angola, que vai nos falar sobre a retirada de circulação do Kwanza da série de 2012. Bem-vindo, Sebastião. Muito obrigado. Bem, nesta edição nós vamos dar alguns esclarecimentos sobre esta retirada da nota de 2012 sobre o Kwanza. Dr. Sebastião, conta-nos um bocadinho da história do Kwanza. Muito obrigado. Mais uma vez reiteramos nossos agradecimentos por essa oportunidade que nos dão. O Kwanza é um símbolo do país, não é? Símbolo de unidade nacional. Todos nós utilizamos o Kwanza. E do ponto de vista histórico, nós temos um ponto de partida que data de 77, quando houve finalmente a substituição do escudo pelo Kwanza, não é? Como sabe, herdamos a nossa independência em 75 e precisávamos também ter essa independência monetária do ponto de vista de notas e moedas em circulação. É assim que nós, em 77, tivemos aí o marco da substituição do escudo, passando assim a vigorar o Kwanza. Durante o nosso percurso, como sabem, também a nossa história econômica e política teve várias fases. O próprio Kwanza também conheceu contornos, né? Houve aí algumas etapas. Nós tivemos o Kwanza, que depois de algum momento houve também uma pressão inflacionária muito grande, tivemos denominações do Kwanza muito altas e precisava-se também colocar o Kwanza num patamar mais convergente às outras notas de outros países. Foi assim que surgiu então o novo Kwanza, né? De modo a, já com um pendor de uma reforma monetária, surge o novo Kwanza, que vigorou também o seu tempo, mas já a pressão inflacionária ainda continuou e houve uma outra tentativa de estabilização do Kwanza, que surge o Kwanza reajustado. Depois, em 2013, em que foi basicamente depois da colocação em primeira mão do Kwanza, foi a primeira vez que nós introduzimos uma nova família de notas sem que houvesse uma reforma monetária, não é? Em 2013, o Banco Nacional de Angola colocou em circulação notas e moedas metálicas da série 2012, sem que houvesse corte de zero, sem que houvesse reforma monetária. Portanto, aí marcamos também um período bastante bom de estabilidade do nosso Kwanza. Como também demandam principalmente os órgãos policiais internacionais, que regularmente há necessidade de substituir, de colocar em circulação uma nova família de notas. Nós, a 30 de julho de 2020, introduzimos a família de notas da série 2020. Ressalto aí que nunca tivemos um substrato diferente como temos hoje, não é? Nós, em 4 denominações das 5 que colocamos em circulação, 4 delas, repito, são impressos em substrato de polímero. Portanto, polímero é um material semelhante ao plástico, muito mais resistente e que faz com que a nossa nota hoje tenha uma durabilidade pouco mais de 5 vezes mais do que a durabilidade do algodão. Até o final deste ano, estamos a dizer em 31 de dezembro, essa família 2012 para de ser usada como meio de pagamento. Sim, nós, como já disse anteriormente, começamos a introduzir de forma paulatina as notas da série 2020 a 30 de julho de 2020, não é? E a partir desse momento também já fomos retirando as notas da série 2012. Ou seja, à medida em que nós fomos colocando em circulação notas da série 2020, fomos também retendo as notas da série 2012.
Antes mesmo da introdução dessas notas, também já tínhamos divulgado o aviso 16/10/20 de 10 de julho, relacionado com a retirada, relacionado com a circulação concomitante das notas da SER 2020 e 2012, bem como a retirada de circulação das notas da SER 2012. É assim que circulam, neste momento, em concomitância, notas da SER 2020 e notas da SER 2012. Entretanto, o último dia de circulação das notas da SER 2012 será o dia 31 de dezembro de 2021. Ou seja, as notas da SER 2012 continuam com poder liberatório, podem ser aceitas como meio de pagamento somente até 31 de dezembro de 2021. Depois temos um calendário que se segue, não é? O primeiro marco, em 2022, no dia 1 de janeiro de 2022, as notas da SER 2012 perdem poder liberatório. Entretanto, também alertar a população para se não desesperar, porque de 1 de janeiro de 2022 até 30 de junho de 2022, a população ainda que detiver ocasionalmente essas notas poderá efetuar depósitos nos bancos comerciais. Portanto, as pessoas têm as suas contas e quando se deparar que ainda tem uma outra nota da SER 2012 que ainda não depositou, poderá ir nesse período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2022 efetuar esse depósito. Caso passar esse período... Após esse período temos um longo período de cerca de 5 anos em que o detentor, quem detiver essa nota ainda da SER 2012, refiro-me de 1 de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2026, portanto, o utente dessa nota poderá efetuar a sua substituição, mas somente nas instalações do Banco Nacional de Angola. Então, quanto às moedas metálicas, como é que está o processo? É importante ressaltar isso, porque nós colocamos em circulação uma nova família de notas. Nós não colocamos em circulação uma nova família de moedas metálicas. Essas moedas metálicas são da SER 2012, não serão substituídas, não foram substituídas, têm poder liberatório, devem continuar a ser aceitos por todos. Portanto, é uma mensagem importante, porque a substituição que fizemos para a SER 2020, da SER 2012 para a SER 2020, contempla somente as notas, as moedas metálicas. Estas mantêm-se em circulação e devem ser aceitas por todos. Bem, e por que o Banco Nacional de Angola preferiu alterar as notas da SER 2012 e manter as moedas metálicas? Pronto, já disse anteriormente que decorre também da observância de um dos preceitos, de uma das recomendações dos órgãos de polícia internacionais e mais ligados ao combate à contrafação, não é? Como sabem, em toda parte do mundo existe sempre tentativa de contrafação e de falsificação, de modo a que os países devem estar atentos ao que há de melhor em termos de tecnologia, no sentido de melhorar cada vez mais as características e elementos de segurança das notas, evitando-se assim a contrafação. Ora, isso não acontece com as moedas metálicas. Nós, do ponto de vista de registro de tentativa de contrafação, não temos um registro sequer de tentativa de contrafação das moedas metálicas. Daí que achamos que elas ainda correspondem, satisfazem a necessidade da população, aceita, usa as moedas metálicas sem reservas e não havendo casos de contrafação, achamos que elas ainda podem se manter por algum tempo, não precisamos de substituí-la.
Mas há um registro elevado de notas falsificadas do Kwanzas da família 2012? Não referimos que haja um registro elevado e também nós não podemos esperar o registro elevado para agir, não é? O que há, e do ponto de vista da própria literacia monetária, do ponto de vista da produção de notas, o que há, o que existe como histórico é que quanto mais tempo perdure uma determinada família de notas no mercado, os indivíduos que tentam falsificar as notas vão cada vez mais aprimorar também os seus métodos de contrafação, até que um dia aproximarem grandemente a genuidade da nota, não é? Provavelmente não conseguem, mas podem aproximar. E antes disso, o que se recomenda é de facto fazer então essas substituições de famílias, se possível de 7 em 7 anos. As estatísticas do Banco Nacional de Angola dizem que até o mês de setembro tínhamos em circulação notas e moedas em circulação cerca de 524 mil milhões de kwanzas. De kwanzas, sim. Portanto, qual é o peso que a nova família do Kwanza representa? Bem, nesse momento posso garantir que do ponto de vista das notas, da quantidade de notas em circulação, muito próximo de 80% já é constituído por notas da série 2020. Portanto, temos pouco mais de 20% ainda da série de notas da série 2012. Daí também essa nossa pretensão de informar a população no sentido de irmos diminuindo ainda mais até que essas notas percam o poder liberatório. Muito bem. Então, com essa retirada das notas da série 2012, qual é o destino dessas notas? Não, nós temos um processo próprio da gestão do ciclo de vida das notas. E por isso, aquelas notas que são depositadas, que já não servem para a recirculação, elas são destruídas. No momento do processamento das notas, temos já espalhadas por todo o país, onde está o Banco Central, equipamentos de ponta que, no momento de processamento das notas, automaticamente as notas que já não servem para a circulação, elas são destruídas. Muito bem, mas esse processo acontece em todas as províncias ou simplesmente? Sim, nós temos equipamentos de ponta em todas as províncias para tratamento do meio circulante. Portanto, em todas as províncias onde o Banco Nacional de Angola está fisicamente. Estamos a falar mais ou menos quantas províncias? Estamos a falar de 7 províncias. 7 províncias? Sim. Estamos a falar de 7 províncias, adicionando-se também a província de Luanda, que tem um número maior até desses equipamentos. Bem, o Banco Nacional de Angola, também alusivo aos 20 anos de paz, vai emitir uma moeda comemorativa. Entretanto, essa moeda já passou pela Assembleia Nacional e já foi aprovada na Generalidade. Sim, o Banco Nacional de Angola pretende dar uma contribuição também aos festejos dos 20 anos de paz. Não é um marco muito importante. Então, em nome da reconciliação, da unidade nacional, no dia em que vamos celebrar 20 anos de paz, reconciliação nacional, o Banco Nacional de Angola se propõe a colocar em circulação uma moeda metálica comemorativa. Refiro-me que a moeda metálica é em comemoração aos 20 anos de paz, mas terá poder liberatório, ou seja, ela é comemorativa, mas também poderá ser utilizado para a compra de bens e serviços, portanto terá poder liberatório. Estamos a falar de uma nota de quantos kwanzas? Vamos colocar em circulação uma moeda metálica de 200 kwanzas. Como sabem, nós temos notas de 200 kwanzas em circulação, fruto até de um inquérito que fizemos à população para aferir a satisfação desta em relação às moedas metálicas. Nós tivemos um feedback muito positivo em relação às moedas metálicas que estão em circulação, mas a população ainda também sugeriu que tivéssemos uma moeda metálica de um valor facial pouco superior à de 100, que até hoje está em circulação. As moedas metálicas representam mais ou menos uma porcentagem daquilo que são o meio em circulação? Quantos por cento? Nós temos hoje
do ponto de vista das moedas metálicas, em quantidade, temos cerca de pouco mais de 500 milhões de moedas metálicas. Em relação ao valor monetário, já é baixo porque as notas representam um valor monetário muito grande. Mas com essa quantidade já satisfazem o nosso mercado. Muito bem. As moedas em circulação satisfazem as necessidades da economia? Sim, satisfazem e nós temos moedas suficientes para, de acordo com as necessidades do mercado, colocar em circulação, não é? Como sabem, os bancos comerciais efetuam levantamentos no Banco Central e quando há necessidade, para além das notas, nós disponibilizamos também moedas metálicas. Portanto, decorre da própria necessidade da população, que é satisfeita pelo Banco Central via bancos comerciais. Muito bem. Podemos esperar uma nova família do Kwanza daqui a 7 anos? Nem sempre. Primeiro, queria dizer que as notas que colocamos em circulação agora duram muito mais do que as notas em substrato de algodão. Como já disse, 4 denominações das 5 em circulação da série 2020 são em substrato de algodão. Portanto, duram muito mais e, de certo modo, também conseguiu-se aprimorar em grande medida os elementos de segurança dessas notas. Se olhar as notas da série 2020 em polímero, tem 2 janelas transparentes. Essas são de difícil imitação, para além da textura em alto relevo, para além de outros elementos de segurança também que vamos aferir nelas. Daí, podemos dizer que foram reforçados esses elementos de segurança e com o aumento da sua durabilidade, pode ser que daqui a 7 anos não tenhamos necessidade de substituí-la. Mas depende sempre da evolução do mercado e da situação concreta em que nós estivermos. Tá. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Sebastião Banganga, diretor do Departamento do Meio Circulante do Banco Nacional de Angola. Agradeço a sua estadia cá e espero que tenha esclarecido bem os nossos internautas. Muito obrigado e esperamos tê-lo em outras oportunidades. Eu que agradeço e o nosso apelo, o último, é no sentido da população continuar a manusear bem as notas, não é? Evitar usar as notas quando estiver com as mãos molhadas, evitar manusear as notas com as mãos sujas, evitar agrafar as notas, evitar colocar as notas perto do fogo, porque no fogo vão queimar mesmo, evitar assim comportamentos que já registramos no passado, de modo a testar a durabilidade de notas, porque elas têm de facto uma durabilidade muito grande. Entretanto, devem ser bem manuseadas para que a durabilidade requerida seja mesmo alcançada. Muito bem. São então as recomendações de Sebastião Banganga, diretor do Departamento do Meio Circulante do Banco Nacional de Angola, que esclarece que devemos continuar a cuidar da nossa família do Kwanza. Então, até a próxima edição.